palavra viva, palavra eficaz. E eu queria lhe convidar a abrir a Escritura Sagrada, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Na última ministração, nós lemos até o versículo 3º do 6º capítulo. Hoje, nós vamos reler os versículos 1 a 3 e vamos estender a leitura até o versículo 10. Segundo aos Coríntios 6, de 1 a 10. Enquanto você encontra a passagem bíblica, nós abraçamos a todos, especialmente os nossos visitantes, convidados, são todos bem-vindos à casa do Senhor. Abraçamos aqueles que estão cultuando conosco via internet. E vocês estão sentindo a falta de alguns irmãos hoje à noite, é que o pastor Cláudio está pregando em uma igreja que está inaugurando o seu templo e está acompanhado do coro Boas Novas, e alguns irmãos foram também com o coro. Então oremos por eles, para que glorifiquem a Deus lá. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, meia dúzia, versículos de 1 a 10. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele o Senhor, também vos exortamos a que não recebais em vão a palavra de Deus, porque Ele diz: eu te ouvi no dia da oportunidade, eu te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobre modo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Que o Senhor aplique a sua preciosa palavra ao nosso coração. Permaneça com a Bíblia aberta. Nesse texto, queridos, o apóstolo Paulo apresenta aquilo que os comentaristas geralmente descrevem corretamente como paradoxos ou aparentes contradições no ministério de Paulo. Como é possível alguém dizer assim, por exemplo, entristecidos, mas sempre alegre? Como é que é possível estar entristecido e alegre? Pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Hoje à noite, por alguns minutos, quero lhes falar a respeito desse tema, vivendo como servos de Deus. A reforma protestante, que foi destacada no culto da manhã, não foi apenas um movimento teológico, doutrinário, que procurou fazer umas correções, como foi bem colocado pela manhã, uma definição da palavra reforma, uma volta à forma original. Mas a reforma foi um movimento espiritual,
transformador de vidas. Não apenas algo que aconteceu no nível da mente, de conceitos, dentro de um escolasticismo que conduziria a igreja, alguns anos depois, a uma apatia, a uma frieza, a uma aridez. Até surgiram alguns movimentos, como o pietismo, obviamente que temos algumas restrições, mas o pietismo foi, em certo sentido, uma reação à aridez da igreja, que dizia assim: temos boa doutrina, temos boa teologia, mas não temos vida, não temos fervor, não temos entusiasmo, não temos piedade. Nossa mente está cheia, mas nossa alma está vazia. E outros movimentos assim surgiram. Quero falar então sobre vida. Na verdade, a ministração dessa noite começa com o versículo de número 3, quando Paulo diz: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. O Senhor Jesus disse que é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele por meio de quem vier o escândalo. E o salmista orou, Salmo 69, verso 6: não sejam envergonhados por minha causa, ó Senhor Deus dos exércitos, os que esperam em ti, e nem por minha causa sofram vexame aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. É impressionante quando a gente lê Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 9, que narra a conversão de Saulo, e as cartas que ele escreveu, como ele tinha uma constante preocupação, apresentar-se como um fiel e sincero ministro de Cristo. Já estudando essa carta, capítulo 2, ele fez questão de dizer: nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus, fazendo comércio da palavra de Deus. Antes, na presença de Deus, da parte de Deus, com sinceridade, é que nós falamos. Ele tinha essa consciência, essa convicção. Ele não queria trazer vergonha ao nome do Senhor. Porém, queridos, lendo suas epístolas, apesar de ter tomado todos os cuidados para não dar motivo de escândalo, apesar de procurar viver na presença de Deus, na dependência dele, com santo temor e com tremor, na verdade, muitos o criticaram, muitos o acusaram. Por exemplo, lá em Tessalônica, chegaram a levantar uma questão: na verdade, Paulo está aqui interessado nas coisas de vocês. E escrevendo aos Tessalonicenses, ele lembra aquela igreja. Vocês sabem, quando chegamos aí pela primeira vez, nós não fomos com as mãos vazias, né? Ele querendo dizer, nós tínhamos lá o nosso sustento, não estávamos querendo tirar nada de vocês, muito pelo contrário, nós queríamos dar algo a vocês, queríamos compartilhar algo com vocês. Vamos então analisar o que Paulo escreve aqui a respeito desse tema, vivendo como servos de Deus, né? Nós, presbiterianos, somos reformados e nós assim nos autodenominamos, somos reformados, somos protestantes, nem estamos gostando muito hoje da palavra evangélico, não é uma palavra muito desgastada, né? Mas enfatizamos muito, especialmente nós presbiterianos, somos reformados. Mas o que significa isso na prática, à luz das Escrituras Sagradas, né? À luz da palavra de Deus? Primeiro ponto que eu queria destacar aqui está nos versículos de 3 a 5, e eu queria que você guardasse essa palavra, constância. Há uma tradução dessa palavra que aparece na Bíblia, inclusive lemos essa palavra quando, na leitura de Colossenses, hoje à noite, Colossenses capítulo 3, há uma outra palavra que podemos traduzir também por constância, que é a palavra paciência. Agora, o sentido aqui não é de uma resignação passiva, de alguém que simplesmente cruza os braços e que se entrega e que diz assim, é assim mesmo que tem que ser, então não vou fazer nada. Não é essa a ideia de constância.
Na verdade, biblicamente, é o sentido da palavra que Paulo utiliza aqui. Constância é a capacidade de permanecer firme e fiel a Deus, mesmo em meio às maiores lutas e adversidades. Isso é constância. Uma outra palavra também é perseverança. Ou seja, as adversidades surgem, a vida não é um mar de rosas, as lutas são tremendas, são grandes, são enormes, e aí constância significa permanecer firme. Um exemplo do Velho Testamento, Jó, que depois de toda aquela tragédia podia dizer: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Isso é constância. Constância é o apóstolo Paulo, segunda carta a Timóteo, a última carta que escreveu, pouco tempo antes do martírio. Se você olha para a vida dele, do ponto de vista humano, uma vida penosa. Ele disse: na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Sabe o que significa isso? Não tinha um advogado ali ao seu lado, ninguém para defendê-lo. Ele diz: todos me abandonaram. E faz um apelo a Timóteo: procura vir ter comigo depressa. No entanto, nessa mesma carta, no ocaso de sua vida, ele faz essa afirmação ousada que mostra constância, perseverança, paciência, firmeza. Tenho sofrido todas essas coisas, porém não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Essa é a ideia. Está difícil, não consigo ver uma saída, as coisas parecem piorar, uma tribulação em cima de outra tribulação. No entanto, permanecer firme, olhando para o Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive. Ou como disse Paulo na carta aos Romanos: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queria dizer que essa atitude de Paulo diante das dificuldades que suportou serve de encorajamento para todos os cristãos, especialmente aqueles que nos dias de hoje vivem em situações nas quais a sua fé é provada ao extremo. Nós conhecemos irmãos aqui da nossa igreja que estão vivendo essa realidade. Sua fé está sendo provada ao extremo. E surgem as perguntas: por que, Senhor? Por que o Senhor permitiu? Por que é tão dolorosa essa situação? Por que não há uma melhora? Isso diz respeito à enfermidade física e outras situações também extremas. Aquele momento de prova, de dureza. Parece que Deus não está vendo, parece que Deus não está ouvindo, parece que Deus não está agindo, parece que Deus não se move, parece que Ele está assistindo a tudo passivamente. Queridos irmãos, olhem claramente para o texto aí, com muita atenção, os versículos 4 e 5. Vejam as tribulações que Paulo menciona aqui. No verso 4, ele as menciona em termos gerais. E lá no verso 5, ele descreve essas tribulações em detalhes. Vejam bem, vamos ler juntos, versos 4 e 5. Ele está falando, não quer escandalizar, ele diz, vamos lá. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. A palavra constância estou tirando aqui da palavra paciência. É essa a ideia. Diante de todas essas situações, das aflições, das privações, das angústias, dos açoites, das prisões, dos tumultos, dos trabalhos, das vigílias, dos jejuns, constância. Quando a gente estuda as cartas de Paulo, percebe o quanto ele sempre foi muito didático. Ele
escreveu pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo. Mas uma coisa interessante, os estudiosos da Bíblia, os doutores, os hermeneutas, os que estudam a Bíblia a partir do seu estilo literário, que conhecem os originais, que estudam a fundo, que são exegetas, eles, quando analisam os escritos de Paulo, observam que Paulo sempre foi muito didático nos seus escritos, porque o Espírito Santo que inspirou os escritores da Bíblia não anulou o estilo e as peculiaridades de cada escritor. Agora vejam aqui, o apóstolo Paulo divide esses 2 versículos em 3 grupos de aflições, e eu queria dividi-los, os 3 grupos, da seguinte maneira. Em primeiro lugar, os conflitos internos, que eu queria chamar aqui de sofrimentos espirituais. Olha o que ele diz: tribulações. Literalmente, essa palavra significa uma tristeza que é provocada por cargas que sobrecarregam o coração. Uma outra expressão, só para a gente ter uma ideia, são aquelas desilusões que destroçam a vida. São aquelas ações extremas, que ele está chamando aqui de tribulações. Tristeza, algo avassalador, que vem ao encontro de alguém, de um servo de Deus. E se você observar a trajetória de Paulo, a sua caminhada, desde logo depois da sua conversão, logo quando ele começou a pregar em Damasco, ele é rejeitado. Ele sai de Damasco, volta depois de ter ido a Jerusalém, e ele volta a pregar em Damasco, e ele é simplesmente humilhado, ele tem que sair da cidade fugido. Desceram por um cesto pela muralha. Você pode imaginar o que significa isso? Esse tipo de humilhação. E aquele homem estava ali para anunciar Jesus, para pregar Jesus, para provar que Jesus era o Cristo. Em Jerusalém, ele quase foi esmagado quando preso pela primeira vez e enviado posteriormente a Roma. Em Cesareia, ele ficou durante cerca de 2 anos, sendo desprezado pelos governadores Festo e Félix. Alguns estudiosos dizem que os governadores esperavam um suborno da parte de Paulo, porque Paulo tinha sido o líder enviado pela igreja de Jerusalém para levantar uma oferta para socorrer os crentes da Judéia. E então pensaram assim: esse homem está com muito dinheiro, vamos pressioná-lo ao máximo para que ele possa nos subornar. E Paulo, você sabe bem, não era um homem de suborno. Estava ali, padecendo aquela humilhação. Sendo um cidadão romano por direito de nascimento, foi humilhado em praça pública em Filipos, castigado, fustigado com varas, preso a um tronco interior, sem nenhum processo legal. Tribulações, era isso que ele dizia. Queridos irmãos, às vezes nós somos tão murmuradores, e eu falo a partir de mim, por coisas mínimas, pequenas, nós estamos maldizendo, pecando, reclamando, murmurando. Esse homem está falando de tribulações, tristezas, que são uma carga para o coração, desilusões que destroçam a vida. Dentro desse grupo aqui de conflitos internos, de sofrimento espiritual, ele fala também de necessidades, né? O que eu estou chamando de tribulações, a Bíblia está falando aqui de aflições. O que eu estou chamando de necessidade, o nosso texto aqui diz privações. São aquelas questões básicas para a vida, né? Eu fico imaginando sempre que leio Paulo, especialmente seus sofrimentos, esses pregadores da prosperidade, por que é que eles não usam o apóstolo Paulo? Por que é que eles não falam sobre a escassez na vida de Paulo? Privações. Há um outro momento quando ele fala fome
nudez. Ele se viu circunstancialmente privado de coisas básicas. Ora, queridos, logo ele, que escreveu a Timóteo, como lemos há pouco aqui na hora do ofertório, tendo o que comer e com que nos vestir, estejamos contentes. Paulo sabia o que significa não ter o que comer e não ter o que vestir. Foi como disse um servo de Deus, cuja esposa tinha passado pela Segunda Guerra Mundial e tinha sofrido muitas privações. Ele estava dizendo: minha esposa, se ela tiver um grão de arroz, ela agradece a Deus, porque ela sabe o que significa não ter o que comer. É isso que Paulo está dizendo. Privações. Você pode imaginar as tentações que sobrevieram a esse homem de Deus, cidadão romano por direito de nascimento, intelectualmente muito bem formado. Alguém olhando para ele e a sua alma dizendo para si mesma: que vida é essa? Vale a pena prosseguir nesse caminho, né? Passando por todas essas humilhações, por todas essas privações, né? Larga essa atividade, larga o ministério, vai fazer alguma coisa que lhe dê retorno. Vejam que estou falando aqui sobre constância, é aquela firmeza, mesmo quando tudo vai mal, quando tudo dá errado, quando tudo dá para trás, quando vêm as tribulações, as aflições, as necessidades. A outra palavra forte que ele usa aqui é angústia. Ele já havia usado essa palavra numa pregação anterior, fiz uma referência a isso. A ideia dessa palavra, literalmente, seria um lugar muito estreito. Isso é angústia, é um aperto, é sufoco, como alguém chamou de claustrofobia espiritual. É alguém sentir assim, sufocado, apertado. Estava lembrando aqui do salmista, dizendo a si mesmo: porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro em mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Por que o salmista disse isso à sua alma? Porque as pessoas diziam e perguntavam a ele: o teu Deus, onde está? Isso é que é sufoco. Quando você olha assim para a sua vida, parece que tudo desmoronou, tudo dá para trás, e o inimigo começa a insuflar sua mente com perguntas. E às vezes as pessoas que estão perto de você, a questão é: vale a pena servir a Deus? Vale a pena cultuar a Deus? Vale a pena andar na presença de Deus? E Paulo demonstra aqui constância, paciência, firmeza. Essa é a ideia aqui, a capacidade de permanecer firme, fiel a Deus, mesmo em meio às muitas adversidades. Quando Jesus contou a parábola do semeador, vocês se lembram? Parte caiu à beira do caminho, as aves do céu vieram e arrebataram. Jesus disse o quê? As que caíram à beira do caminho representam aquele coração duro, a pessoa que ouve a palavra de Deus e aí não compreende, e Satanás vem e arrebata aquilo que foi semeado ali. Isso é a semente à beira do caminho. Como nós conhecemos pessoas assim, né? Elas ouvem a palavra, mas não compreendem, e aí o inimigo vem e arrebata aquilo que foi semeado. Jesus disse que outra parte caiu em solo rochoso. Estou lendo aqui Mateus 13, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. E o Senhor Jesus, depois, ele dá a explicação. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia, o aperto, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, não tem firmeza. Veio a adversidade. Hoje, pessoas estão deixando essas igrejas que dizem assim: quando você se converter, sua vida se transformará em um paraíso aqui. Você terá um emprego melhor,
você terá um salário melhor, você terá saúde, você morará muito bem, suas empresas prosperarão. E aí, passado um período, quando essas coisas não acontecem, o corpo enferma, chega o desemprego, chega o aperto, essas pessoas simplesmente deixam a igreja. Elas deixam escandalizadas, porque não foi isso que me ofereceram. Na verdade, queridos, em nenhum momento do Evangelho nós encontramos essa oferta da parte do Senhor. Muito pelo contrário, observando aqueles que vinham após ele, o Senhor Jesus olhou para as multidões, dizendo a elas, literalmente, calculem o preço. As aves dos céus têm ninhos, o filho do homem, as raposas os covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O apóstolo Paulo, como é que ele termina a vida? O que é que ele pede a Timóteo? Pediu uma capa, que era para se proteger do frio, certamente, e era um instrumento importante para os mais pobres, e pediu os livros, especialmente os pergaminhos. Alguém podia olhar para aquele homem, valeu a pena consagrar a vida ao Senhor, valeu a pena passar por tudo isso e morrer assim, quase que como um indigente, sem conforto nenhum, valeu a pena. Mas esse homem manifestou constância ao dizer, segundo a Timóteo novamente, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Segundo grupo que queria destacar aqui, esses aqui são os conflitos internos da vida cristã, o sofrimento espiritual, as tristezas, as necessidades, as angústias, os apertos. Mas o segundo grupo são tribulações externas da vida, aqui eu queria chamar aqui de sofrimentos físicos. E o apóstolo Paulo aqui, quando se refere aos sofrimentos físicos, queridos irmãos, não era coisa de só menos, não. Ele fala aqui de açoites, literalmente de tortura, chicoteado em algumas ocasiões, fustigado com varas em outras ocasiões, apedrejado. Quando esteve lá em Listra e Derbe, ele foi apedrejado e foi arrastado para fora da cidade, tido como morto. Você pode imaginar isso? E é isso que ele está dizendo. Açoites. Outra palavra que ele usa aqui, depois de açoites, nas prisões, nos cárceres. Clemente de Roma deixou o registro que, possivelmente, Paulo não esteve encarcerado menos de 7 vezes. Nós sabemos que ele foi preso em Jerusalém e havia um movimento para que ele fosse esmagado, mas o Senhor preservou sua vida. Ele esteve preso em Cesareia, na Cesareia Marítima, pelo menos por 2 anos, e esteve preso em 2 ocasiões na cidade de Roma. A segunda, que foi a última, por conta de sua morte, que ele foi decapitado. Em Filipos, ferido, com as costas cortadas, ele e Silas, amarrados, presos a um tronco interior. Em Roma, a primeira vez, ficou numa casa alugada, ainda que algemado, podia receber pessoas, mas na segunda vez, numa situação bem mais complicada, a ponto de ele dizer, procura vir ter comigo, Timóteo, apressa-te, vem antes do inverno. Encarcerado. E a outra palavra que ele utiliza aqui são os tumultos. E esses tumultos foram causados pelas multidões. Por exemplo, quando ele foi preso em Jerusalém, ele quase que foi esmagado pela multidão. Aí ele começou a falar em hebraico.
E como ele começou a falar em hebraico, quando ele começou a falar em hebraico, as pessoas fizeram silêncio. E ele aproveitou aquela oportunidade, falou a respeito de Jesus, sua morte e a sua ressurreição. Quando ele falou em Jesus, a multidão se enfureceu novamente. E ele precisou ser levado por uma escolta, senão seria esmagado. Na Ásia, ele faz uma referência, possivelmente, capítulo 1 dessa epístola. Não quero, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Foi a ponto de desesperarmos até da própria vida, porque, historicamente, as multidões, muitas vezes, foram inimigas do cristianismo. E agora mesmo, em vários lugares deste mundo, enquanto nós estamos aqui assentados confortavelmente, nesse ambiente climatizado, irmãos nossos estão presos, encarcerados, sendo torturados, irmãos nossos estão sofrendo a pressão por causa da fé, por causa do Evangelho. E há um terceiro grupo aqui. Vejam, ele está falando sobre constância, firmeza, permanecer firme, servindo ao Senhor, olhando para o Senhor, diante de tantas adversidades, lutas espirituais, sofrimento físico. É o que ele diz no capítulo 7. Quando chegamos à Macedônia, nenhum descanso tivemos, pelo contrário, lutas por fora, temores por dentro. Mas Deus, que conforta os abatidos, nos consolou. É o testemunho que ele dá. Mas o terceiro grupo aqui, de constância, é o esforço da vida cristã. É muito bonito o que Paulo escreve aqui, nesse outro grupo de palavras. Nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns. A gente pode até imaginar, mas como é que ele coloca aqui esse grupo falando sobre constância? Vejam que ele começou lá, na paciência. Paciência em que circunstâncias? Questões espirituais, internas, aflições, privações, angústias. Constância perante o sofrimento físico, ou sob o sofrimento físico, açoites, prisões, tumultos. Mas também constância nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns. A palavra que Paulo utiliza aqui não é um trabalho de 6 horas, um turno de 6 horas de trabalho, um trabalho de 8 horas, ou 8 horas mais hora extra. Não é isso que ele está falando aqui. A palavra que ele utiliza aqui para trabalho é trabalho até chegar ao esgotamento. O tipo de atividade que exige todas as forças que o corpo, a mente e o espírito humano podem suportar. É isso que ele está dizendo assim. A minha vida é de tal maneira dedicada ao Senhor, consagrada ao Senhor, que eu vou até o limite das possibilidades. Eu estava fazendo até um comentário. Quando eu leio um texto como esse, quando eu leio um testemunho, eu fico envergonhado da minha vida, porque eu não sou crente. Porque como eu me vejo distante dessa realidade. Às vezes a gente faz alguma coisa a mais, alguma coisa extra e se sente já esgotado, né? Estou acabado, né? Paulo está falando aqui de algo extremo. E, na verdade, não era um trabalho para ganhar dinheiro, não era um trabalho para ganhar projeção social, era um trabalho para glorificar a Cristo, para fazer conhecido o nome do Senhor, enfrentando as mais terríveis lutas e adversidades. Aí a gente fala aqui sobre vigília, aí a gente pode assim desavisadamente dizer, ora, ele está reclamando do que da vigília? Vigília é uma bênção, é uma coisa muito boa, mas a palavra que ele está usando aqui para vigília não é um exercício espiritual, não. Obviamente que ele passou noites em oração, mas a ideia aqui é de noites insones. É isso que ele está dizendo. Por exemplo, você está num naufrágio, como é que vai dormir? Lucas faz um registro quando Paulo estava indo para a prisão em Roma, que acabou em um naufrágio. Diz Lucas, o historiador, que eles passaram 14 dias à deriva,
não havia sol, nem lua, nem estrela, estavam eles à deriva. E a expressão que Lucas utiliza ali em Atos 27 é: dissipou-se toda a esperança de salvamento. Até marinheiros, homens experientes, tinham desistido da vida, não se alimentavam mais. Como é que você pode dormir numa situação como essa? 14 dias debaixo de uma tempestade, sob condições péssimas. É isso que ele está dizendo. Noites numa situação de perigo, numa situação de desconforto, nas quais era impossível dormir. Como é que vou dormir se minhas costas estão todas cortadas e eu estou preso a um tronco? Como é que vou dormir? É isso que ele está dizendo aqui. E apesar de tudo isso, ele está dizendo constância, firmeza, perseverança, não retrocedendo, não desistindo, não abandonando, não blasfemando, não se revoltando contra o Senhor. E aí ele usa também a palavra jejuns. Alguém pode dizer, aqui está uma disciplina espiritual maravilhosa, estava ele jejuando, está falando aqui no plural, jejuns, mas não disciplina espiritual, mas ele utiliza aqui num contexto de fome por causa de sua atividade, por causa de sua tarefa. É isso mesmo. Houve ocasiões quando ele não teve o que comer. Mas ele está dizendo constância, firmeza, perseverança, olhando para o Senhor. Eu sei em quem tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei, eu não compreendo, eu fico perplexo, mas eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu fico imaginando quantas vezes nós estamos entristecendo o Espírito de Deus, porque estamos murmurando vou usar uma linguagem bem popular aqui, com a barriga cheia. Sabe o que é que nos está faltando? Um iPhone 7. E estamos murmurando porque não é possível comprar. Queridos, Paulo não está falando sobre essas coisas, não. Está falando sobre aquelas coisas essenciais e básicas. E ainda assim, perseverar, permanecer firme. Essa é a ideia. Então vou para o segundo ponto. A pergunta é: como é possível? Como é possível não murmurar, não desistir, não retroceder? Como é possível permanecer firme? Como é possível ter disposição para orar, ter disposição para ler a Bíblia, ter disposição para pregar em uma situação como essa? Que alguém olha para você, você não tem o que comer, não tem com que se vestir decentemente, você sofre todas as humilhações, e qual é a motivação que você tem? E aí nós chegamos ao segundo ponto. O Senhor Deus equipou o apóstolo Paulo para suportar essas coisas. Como foi então que o Senhor o equipou? E nós temos aqui nos versículos 6 e 7. Vamos ler juntos? Na pureza, vamos lá juntos. Na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Né? Um pregador que eu conheço às vezes pergunta assim: vocês estão comigo? Eu não vou perguntar isso, não. Mas eu queria que você ficasse ligado aí na palavra de Deus. Né? Eu fui falar de iPhone 7, olha aí, né, o que deu. Né? Você agora vai ficar pensando nele. Esqueça isso, né? Fique aí olhando para a Bíblia, olhe para a palavra de Deus, que ela está nos ensinando aqui. Vejam como foi que o Senhor Deus equipou o apóstolo Paulo para suportar todas aquelas coisas. Né? Nós temos aqui nos versículos 6 e 7 uma lista daquilo que caracterizava a vida de Paulo. Né? Então, primeiro, vamos pensar aqui naquelas qualidades que Deus concedeu a ele, a sua mente. Ele fala de pureza. Olha que coisa extraordinária. A Bíblia diz o quê? Sem santidade, ninguém verá a Deus. O Salmo 24,
cantamos parte dele hoje, fala do cidadão dos céus, como o Salmo 15 também. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Essa qualidade aqui de pureza é aquela que permite que alguém entre à própria presença de Deus, lavado pelo sangue de Jesus. Então, uma vida de intimidade com Deus. Segunda palavra que ele utiliza aqui depois de pureza é saber. Literalmente, a palavra ciência. E eu queria usar aqui a palavra conhecimento. Ou seja, como proceder. O conhecimento, e o conhecimento que ele tinha, era o conhecimento das verdades essenciais de Deus, dos atributos de Deus, do caráter de Deus, a cosmovisão que ele tinha, fundamentado nas Escrituras Sagradas. Ele cria que o Senhor reina, ele cria que o Senhor é o Todo-Poderoso, ele cria que o Senhor é aquele quem dirige a vida, quem conduz, que fecha portas, que abre portas. Queridos, Paulo não era um super-homem, era um humano como você e eu. Sentia dores, tristeza, tinha dúvidas, lutas. Não pensem que ele era invulnerável à dor, era como você e eu, ficava perplexo. Mas Deus deu a ele conhecimento. Olha o que Pedro escreveu, segunda carta: antes crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Às vezes, percebemos que a nossa vida espiritual é tão pobre. Como disse o escritor aos Hebreus, vocês deveriam estar recebendo um alimento sólido, mas estão tomando leite ainda. Como ter maturidade espiritual sem conhecimento, sem profundidade, sem conhecer a Deus, sem conhecer o caráter de Deus, o domínio de Deus? E ele usa aqui também a palavra longanimidade. Literalmente, longanimidade é um ânimo longo. E especificamente, Paulo está falando aqui sobre paciência para com as pessoas. Isso é longanimidade. Uma pessoa é tão difícil no trato, e o longânimo é aquele que tem paciência para com essa pessoa. Longanimidade. Deus lhe deu essa graça. Qualidades que Deus concedeu à sua mente, à sua alma, à sua vida espiritual. Ele tinha intimidade com Deus, era um cidadão dos céus, ele tinha um conhecimento da verdade do Senhor, ele tinha longanimidade, fruto do Espírito Santo. Segundo lugar, vejam, há 3 grupos aqui também. Qualidades que Deus outorgou ao seu coração. Bondade. Sabe o que significa isso literalmente? E olha aí mais uma vez, quando a gente é confrontado com a palavra de Deus, e na verdade um dos propósitos da palavra de Deus é de servir como um espelho para revelar o nosso próprio coração. Quando a gente lê a Bíblia, a gente diz misericórdia, porque eu sou um miserável pecador mesmo. Porque a ideia aqui de bondade que Paulo utiliza é aquela qualidade que pensa mais no outro do que em si mesmo. E quer ver um exemplo? Os judeus foram os que mais proporcionaram sofrimento ao apóstolo Paulo. Mas leia Romanos 9, leia Romanos 10, e ele fala, referindo-se aos judeus, ele diz assim: deles são os profetas, deles são os oráculos. E Paulo chega a dizer: o Espírito Santo testemunha comigo a tristeza do meu coração, a dor que eu sinto por causa da incredulidade dele. E mesmo com todos os sofrimentos que os judeus impunham sobre sua vida, ele chegou a dizer: eu preferia ser anátema, eu preferia ser maldito, amaldiçoado, se isso pudesse resultar na salvação deles. Isso é bondade.
não é alguém que diz assim: Senhor, fogo do céu contra os meus inimigos, fogo do céu contra aqueles que não gostam de mim. Não. O Evangelho ensina exatamente outra coisa. E o Espírito de Deus gera em nós o caráter de Cristo e gera a bondade de Cristo. A outra sequência dele aqui é no Espírito Santo. Alguns comentaristas dizem que, ao invés de falar do Espírito Santo, o apóstolo Paulo estava querendo se referir a um espírito de santidade. E eu, na minha muita ignorância, quero discordar desses, e eu queria pensar aqui, como está escrito literalmente, no Espírito Santo. Porque Paulo sabia muito bem que todo o seu poder espiritual, toda a capacidade para permanecer firme, todo o consolo, toda a mansidão, toda a bondade, toda a longanimidade, todo o domínio próprio, tudo isso é fruto do Espírito Santo. E é isso que ele está dizendo aqui, que lhe foi outorgado pelo Senhor. Alguém disse: Paulo sabia que nenhuma palavra útil podia ser pronunciada e nenhuma obra realizada sem o auxílio do Espírito Santo. E depois de falar do Espírito Santo, ele diz: no amor não fingido. Que coisa triste é um amor fingido, né? Um amor de aparência, um amor utilitarista, um amor de boca para fora. E Paulo aqui fala de um amor não fingido, literalmente é um amor sincero, que literalmente, dentro desse contexto de sofrimento, que ele queria dizer, é o que Pedro retratou muito bem na primeira epístola, capítulo 2, quando ele falava aos servos, aos escravos, que sofriam torturas da parte de senhores tão perversos e maus. E aí Pedro escreveu pelo Espírito de Deus: porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Bem diferente da gente, né? Vou falar por mim. Uma pessoa disse um, eu quero dizer duas, né? Eu quero dar o troco, eu quero. Comigo é assim, bateu, levou. Não é assim que a gente processa. Tão diferente de Jesus. E a pergunta é: nós somos seguidores de quem? Nós somos discípulos de quem? Aí a gente vai vivendo a vida cristã assim: eu sou assim mesmo, eu nasci assim, comigo é assim. Falou, vai ouvir. Comigo não tem esse negócio não, pode ser quem for. O que é isso? O que é isso? Isso não é cristianismo, coisa nenhuma. Isso é qualquer coisa, menos cristianismo. Isso pode ser até religiosidade, pode ser até presbiteriano, mas não é nada de cristianismo. Cristianismo é isso: não cometeu pecado, dolo algum se achou em sua boca, quando ultrajado não revidava com ultraje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. A ideia aqui é exatamente essa, de não vingança, não vingança. E por fim, queridos, que eu sei que a gente se cansa mesmo, né? O apóstolo Paulo fala aqui de perspectiva eterna, versículos de 8 a 10. E aí é quando ele entra exatamente nesses paradoxos. E a ideia é a seguinte: se olha para esse homem, intelectualmente conteudista, aprender aos pés de Gamaliel, um cidadão do mundo, um homem de profundo conhecimento, agora um apóstolo, um homem que recebeu o Evangelho diretamente do Senhor Jesus. E você olha para a vida desse homem, olha para o corpo dele e só vê cicatrizes. Pedrejado, fustigado, com varas, açoitado. Tinha passado por fome, perigo, nudez e espada. Em um dado momento da sua vida, abandonado pelas pessoas. Ninguém foi a meu favor, ninguém me defendeu. Todos me abandonaram. Você pode olhar para a vida de um homem como esse assim:
Que vida é esta, né? Qual é o sentido dessa vida? Mas Paulo nos ensina aqui nos versículos de 8 a 10 que ele tinha uma perspectiva eterna. Eu queria que você guardasse isso. A ideia é o seguinte: pode ser, ele podia dizer assim, pode ser que eu tenha perdido todos os direitos e todos os privilégios que o mundo pode conferir, mas ainda sou um cidadão do reino dos céus. Era essa a perspectiva dele. Foi o que Martinho Lutero disse no hino Castelo Forte: se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Essa perspectiva que tem faltado a nós, perspectiva do reino, pensar as coisas do alto, buscar as coisas do alto, viver aqui com os pés aqui, mas com o coração na glória, com o coração no Senhor. E ele está dizendo aqui que havia experimentado honra e desonra, possivelmente quando esteve presente naquelas igrejas, naquelas cidades, naquelas comunidades, naquelas localidades. Honra e desonra, infâmia e boa fama. Certamente quando estava ausente, havia os que falavam mal dele, os que falavam bem dele. Infâmia e boa fama. É possível que os seus adversários o descrevessem como um enganador, como um desconhecido, e o tratassem como alguém que estivesse morrendo, sendo castigado. Na verdade, quando ele naufragou e chegou na ilha de Malta, os náufragos todos foram lá acender uma fogueira, foram se aquecer, por conta da hipotermia, que eles tinham acabado de escapar do naufrágio. Acenderam uma fogueira e uma víbora foi e mordeu Paulo. E alguém lá comentou: esse deve ser um homem perigoso. A justiça não deixa viver, porque escapou do naufrágio e vai morrer agora. Esperavam assim, que ele ficasse inchado, né, e caísse morto. E Paulo sacudiu para lá a víbora, né, e continuou. Então, é essa atitude. Alguém pode olhar para um cristão que enfrenta adversidades, lutas, que foi acometido por uma enfermidade do ponto de vista humano incurável, e alguém pode dizer assim: de que adianta? Consagrou a vida ao Senhor, serviu ao Senhor por alguns anos, e olha aí o que está acontecendo, não tem melhora, vale a pena. Foi isso que a mulher de Jó disse a ele: ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa teu Deus e morre. E aí Paulo fala aqui de constância, firmeza. Mesmo quando tudo parece dar errado, não tem jeito, a vida vai de mal a pior. Firmeza significa também ter essa perspectiva eterna. Alguém disse, olha que forma linda e sábia a respeito desse texto, dizendo assim: Paulo sabia, porém, que essas impressões negativas não contavam a história toda. A história toda estava sendo escrita pelo Senhor, o autor e consumador da fé. Por isso ele podia dizer: como desconhecidos, entretanto bem conhecidos. Como se estivéssemos morrendo, esse homem daqui a pouco será decapitado. Contudo, eis que vivemos. Minha esperança em Cristo não se limita apenas a esta vida, ele podia dizer. Como castigados, porém não mortos. Quando foi apedrejado, arrastaram-no tido como morto. No dia seguinte estava ele pregando. Você pode imaginar isso, né? Irmãos, pregadores dos nossos dias, e eu vou ser bastante honesto, vou me incluir aí, né? Depois de um apedrejamento desse, foi tido por morto, um documento ao conselho, dizendo assim: uma licença. Não é verdade? Não é assim que a gente faz. Uma licença. Qualquer gripezinha, a gente falta às atividades, não é mesmo? Uma licença. Esse homem, no dia seguinte, estava pregando o Evangelho. Entristecidos, mas sempre alegres,
entristecido diante da incredulidade, da dureza de coração, das perseguições, da injustiça. Você sabe o que significa isso? Uma pessoa íntegra, honesta, que zela pelas coisas. E diz assim: você é um ladrão, você é um desonesto, você, na verdade, não, você está interessado nas coisas da gente e não na gente. Ser tratado dessa maneira, entristecido. Mas ele podia dizer: sempre alegres, porque a alegria é fruto do Espírito Santo. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Não temos nada. Ele queria uma capa, mas ele estava levando a riqueza espiritual para tantas pessoas. Quantas pessoas conheceram as riquezas da graça de Deus através do Evangelho? Nada tendo, queridos irmãos, esses pregadores da prosperidade deveriam olhar mais para o apóstolo Paulo, para a Escritura Sagrada. Porque esse homem terminou absolutamente sem nada. Nada tendo, mas possuindo tudo. O meu reino não é deste mundo, disse o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos dê a graça. Eita, nós que vivemos nessa sociedade consumista, por circunstâncias, estamos até consumindo menos, mas sempre queremos consumir. Que Deus nos dê a graça de uma vida assim. Como é o cristianismo? Que o Senhor aplique ao nosso coração. E eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, presentes aqui, você que está acompanhando pela internet, no leito, você que está no leito. A impressão que dá é que Deus lhe abandonou. Deus não está olhando para você. Que Deus lhe dê a graça da firmeza, da constância. Eu sei que só o Senhor é poderoso para fazer isso. Eu digo a você também. Às vezes a gente vai visitar uma pessoa em sofrimento, usa, às vezes, até com boa intenção, mas a gente usa jargões, Tenha fé, vai melhorar. Tal. Às vezes a gente fala de coração, às vezes a gente fala de boca para fora. Mas passar pelo cadinho, ser moído, ser triturado, não é fácil. E logo que sobrevém a nossa alma, por que é que Deus está permitindo isso? Onde é que está Deus? Deus é bom mesmo? Deus é poderoso mesmo? Por que Ele não faz? Por que Ele não faz isso? E alguém viver em uma perspectiva eterna para enxergar mais adiante com os olhos da fé, dizendo assim: eu não compreendo, eu estou até perplexo, mas eu sei em quem tenho crido. Que Deus nos dê essa graça, queridos irmãos, e o Espírito Santo, Consolador, conforte os corações. Por isso nós vamos cantar uma oração